Você sabia que uma das animações mais aclamadas pelos brasileiros, na verdade, foi um dos maiores prejuízos da Disney? E detalhe, ainda enterrou as animações 2D da Disney? Exatamente. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre Nem que a Vaca Tussa, um dos meus filmes favoritos, com um dos melhores vilões de desenhos que a gente pode ter. Bora lá. Pra você entender legal, Nem que a Vaca Tussa é um filme onde 3 vacas se unem pra tentar prender um bandido, conseguir a recompensa da prisão desse bandido e salvar a fazenda que elas estão morando da falência. O filme começa com o vilão, o Alameda Slim, conseguindo invadir uma fazenda e roubar algumas vacas. Nisso, a única vaca que sobra é a Meg, e ela é enviada para a fazenda Pedacinho do Céu por conta desse assalto do Alameda Slim. Uma curiosidade muito interessante sobre esse personagem é que o Alameda Slim, ele não rouba nenhuma vaca, assim, apontando uma arma para as pessoas e tentando levar o bicho à força ou alguma coisa do tipo. Não, na verdade ele tem uma abordagem muito diferente, vamos colocar assim, né? Ele é um vilão clássico, mas ele tem uma abordagem diferente para cometer os seus crimes. No caso, ele usa o seu dom do canto, a sua voz maravilhosa, né, junto com o seu pequeno banjinho, para que ele possa tocar uma música e as vacas ficarem hipnotizadas pela música do Alameda Slim. E assim ele consegue roubar as vacas tecnicamente sem fazer barulho ou sem deixar muitos rastros. Com a chegada da Meg na fazenda Pedacinho do Céu, ela conhece a senhora Calloway, que é uma outra vaca que administra praticamente tudo que acontece dentro da fazenda, desde problemas com os porquinhos, problemas com qualquer outro tipo de animal e coisas desse tipo. E ela também conhece a vaca Gracie, no caso, que é uma vaca muito mais tranquila, mais de boa do que a senhora Calloway, que é um pouquinho ciumenta, vamos colocar assim. Durante essa primeira chegada, a primeira impressão que fica da Meg, assim que ela chega na fazenda, é que ela é um pouco arrogante. A senhorita Calloway olha pra ela e fica com um pouco de raiva e talvez até mesmo um pouco de ciúmes da postura que a Meg tem com relação aos outros animais da fazenda e como ela já chegou botando o peito e falando assim, eu que praticamente que mando aqui. No caso, a Gracie pede pra ela ficar mais tranquila, ficar mais de boa e diz que a Meg pode ser uma pessoa legal, pode ser uma vaca legal. Nesse mesmo momento, a Meg, junto com as outras vacas, escutam a senhora Pearl, que é a dona da fazenda, falando a respeito do que está acontecendo com as contas da fazenda, que no caso a fazenda está para ser leiloada porque ela não consegue pagar as suas contas. E nisso, as vacas ficam extremamente pensativas a respeito da situação, no que elas encontram um folheto falando sobre o Alameda Slim e mostrando uma recompensa sobre a sua cabeça. Então, no caso, a Meg tem uma decisão genial. Vamos encontrar o Alameda Slim, vamos prender o Alameda Slim, vamos pegar o dinheiro que vamos conseguir com a recompensa dele e vamos quitar as dívidas da fazenda. Eu gosto muito desse filme porque ele tem uma energia caótica de cartoon clássico, sabe? Me lembra, eu não sei porquê, mas ele me lembra muito o Papaléguas e Coiote, sabe? É uma coisa meio assim, um cartoon bem clássico. Porque, cara, um vilão que ele não necessariamente, tipo assim, tem o poder de pegar uma arma e apontar pra alguém, fazer uma risada maligna, tá ligado? Ele é um vilão bem pastelão, ele é um vilão bem, sabe, cartunesco é a palavra mesmo. Ele é bem diferente. E o que torna essa história bem legal é muito original. Um trio de vacas procurando uma forma de salvar a sua própria fazenda, prendendo o vilão do filme e tornando esse momento uma coisa muito especial. Cara, esse é um filme que, quando você analisa com olhos frios de adulto, você não acha ele tão legal assim, mas quando você é uma criança, escuta as músicas repetitivas, cara, é muito bom. É um cartoon clássico, é uma coisa que você olha e fica muito vidrado naquilo quando é criança. Eu tenho memórias afetivas muito fortes com Nem que a Vaca Tussa. É um filme clássico. Querendo ou não, eu acho que esse filme ele foi muito marginalizado pela forma com que ele foi lançado. Ele foi lançado em um mês onde não existiam folgas escolares. Eles foram lançados em abril. Então a bilheteria dele já naturalmente seria um pouco mais baixa. Como não é um filme que tem uma adesão visual muito grande, as pessoas acabaram ignorando esse filme e os críticos desceram a lenha na história. Falaram que a história é uma porcaria, que a história é bem mediana, que a história não é nada demais.
E realmente, porque ele é feito para ser divertido, ele não necessariamente é feito para ter uma história envolvente em que as pessoas, nossa, chorem ao assistir Nem que a Vaca Tussa. Ele é feito para ser um filme cômico, e você tem que encarar esse filme exatamente como ele é, um filme cômico, uma coisa cartunesca, uma coisa engraçada, uma coisa voltada para esse tipo de público e com essa intenção. Esse é um filme muito bom pra você poder reassistir. Pra mim ele é o clássico filme de sessão da tarde, sabe, que você para pra assistir, você nem lembrava que esse filme existia, mas quando você vai assistindo, você vai relembrando das músicas, isso vai alimentando a sua cabeça automaticamente com essas informações que você já viu, mas não lembrava exatamente. Cara, esse é um filme muito bom mesmo. Se você for parar para analisar com olhos críticos, obviamente você vai ter inúmeras críticas a Nem que a Vaca Tussa. No entanto, ele é um filme maravilhoso. É um filme maravilhoso. E eu creio que ele foi muito mal interpretado pela sua época. Eu creio que também a dublagem brasileira, ela faz com que esse filme seja muito melhor. As músicas em português, elas são muito boas. Eu já escutei as músicas desse filme em inglês. Elas são legais, são ok, mas eu não sei porquê, mas em português eu acho que elas têm um chamego melhor. Ela tem uma fixação melhor. A qualidade sonora desse filme é impressionante. As músicas são realmente muito boas. Tanto que quando eu reassisti esse filme para poder fazer esse vídeo, eu lembrava de todas as letras de todas as músicas. O ponto é que, tipo assim, cara, tinha anos que eu nunca assisti esse filme, tinha anos que eu não tinha assistido esse filme, tinha anos que eu fiquei sem ver esse filme. E como assim eu lembrava, tipo assim, eu nem vi esse filme tantas vezes, eu acho que quando eu era criança eu devo ter visto uma ou duas vezes esse filme. E eu lembro dele de uma forma legal, mas eu não lembrava que eu sabia as músicas dessa forma. E eu proponho esse desafio pra você. Se você tem o Disney, coloca aí pra você assistir, ou assista da maneira com que você achar melhor. Mas assim, relembre desse filme, relembre desses momentos, porque esse filme é um clássico da Disney que eu creio que foi apagado e menosprezado de uma forma que não merecia. Na minha opinião, Nem que a Vaca Tussa é um divisor de águas. Ele marca o fim das animações 2D da Disney e ele dá início às animações 3D da Disney. E pra mim, isso é uma das coisas que mais marcou ele, mas também a sua dublagem é uma coisa extremamente marcante. Pro brasileiro, pra criança que nasceu entre mais ou menos o período de 1995 até mais ou menos 2002, 2003, 2004, por aí, vai lembrar muito bem desse filme. É um filme clássico, é um filme maravilhoso. E se você esqueceu que esse filme existia, dá uma oportunidade, porque você não vai se arrepender.